Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Fazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje, fazer mais um desabafo sobre a situação atual que estou vivendo. É a respeito do meu futuro aqui na Austrália. Estou praticamente com menos de 3 meses para o meu visto vencer. Atualmente estou no visto de estudante. Meu curso eu acabei de finalizar na semana passada. Eu fiz um diploma de IT com foco em Web Development, que seria para desenvolvimento de sites, tanto na parte do front-end como back-end. E toda a minha jornada durante esse curso foi muito difícil, porque foi um curso que exigiu muito na questão dos assessments, é muito difícil, porque eles passavam muitos exercícios muito complexos e eram vários questionários. E então, por exemplo, tinha que montar o site, depois tinha que desenvolver um vídeo demonstrando o funcionamento desse site, fazendo as validações do site para confirmar todo esse processo, né, da validação. E muitas vezes também tinha que montar uma documentação sobre o site, sobre a escolha das cores, da tipografia e etc. E além disso, tinha também outras questões que você tinha que montar documentação sobre os assuntos que foram abordados durante as matérias do curso. Algumas questões também eram mais teóricas. Então, era tudo muito complexo. Sim, não é que seja difícil. a- Dependendo da matéria, era até coisa mais simples, mas assim demandava muito tempo. E com isso, infelizmente, como a gente tem que dar conta de trabalho, de fazer as próprias coisas também, né? Como ir no supermercado, lavar roupa, limpar quarto. Então, muitas vezes a rotina fica muito apertada. E aí, eu infelizmente deixei acumular alguns assessments, porque é muito trabalhoso, demanda bastante tempo para ser feito, demanda bastante tempo para fazer. E com isso eu cheguei a acumular bastante matéria e agora eu estou tendo que correr atrás do prejuízo. Eles estenderam o prazo para eu entregar até agosto tudo. Então todo dia estou fazendo um pouco e até agora eu consegui tirar 2 matérias, né? Até agora eu consegui colocar em ordem 2 matérias e ainda faltam mais 6. Então estou correndo contra o tempo mesmo. Falando sobre os meus próximos passos aqui, esse curso, inclusive, agora saiu uma notícia de que o órgão que regulamenta a área de IT aqui determinou que as pessoas que concluíram algum curso que seja envolvido na área de business analysis, web development ou de database, após concluir esse curso de 2 anos, poderia aplicar para o Graduate Visa. Porém, chegando na minha vez, né, o que acontece? Como a questão do Graduate Visa, o governo agora determinou que só pessoas até 35 anos que podem aplicar, e como eu já tenho 38, vou acabar ficando de fora disso e não vou poder aplicar. O que seria esse visto? Esse visto, ele é um visto pós-estudos, que ele te dá um período de até 2 anos para você continuar aqui na Austrália dentro desse visto, tendo a possibilidade de arrumar trabalho em período integral. Então eu poderia trabalhar full time, período integral com esse visto, mas não vou conseguir aplicar por causa da idade. Então, infelizmente eu fiquei de fora dessa. E agora estou tendo que correr atrás de outras alternativas se eu quiser continuar aqui. Então, eu decidi que eu não quero mais seguir dentro da área de TI exatamente, porque eu sou uma pessoa que sou muito criativo, eu gosto de criar as coisas, de estar sempre
inventando, inovando. E eu percebi que durante esse curso de Web Development, mexeu bastante com a parte mais de codificação. Teve também a parte de design, que graças ao meu background ajudou bastante. Só que eu percebi que eu não me dou muito bem com código, eu prefiro mais a parte gráfica mesmo, visual, de criar, de pensar, de elaborar as artes. Então, seguindo por esse caminho, eu estou bastante tendencioso a, caso eu decida continuar aqui, a seguir algum curso na área de graphic design. A agência me sugeriu fazer um curso na parte de marketing, que seria para aprender essa parte de comunicação, também essa parte de criação de conteúdo, de criação de anúncios, toda essa parte de marketing digital. Mas aí eu tava olhando a grade assim, achei bem interessante tudo, mas não, não me pegou 100%, sabe? Então, se eu optar por renovar o visto, eu tô querendo fazer alguma coisa que eu pelo menos goste, porque se tiver sendo uma área que eu já domino, que eu já me identifico, que eu já tenho uma certa experiência, fica mais fácil para eu conseguir levar adiante. Caso eu continue aqui, talvez a opção de graphic design seja o melhor caminho para mim. Eu até cheguei a pensar em, de repente, começar uma nova área, em uma nova área, fazer uma. Eu até pensei, de repente, chegar a fazer uma transição de carreira para uma outra área, que eu estava interessado também na parte do fitness, por agora tá bastante envolvido com essa parte de fitness, está comprometido com a questão da saúde também, perceber que é uma área que tem bastante crescimento aqui no futuro por causa das Olimpíadas, que vai acontecer em 2032 em Brisbane. E também aqui em Gold Coast as pessoas respiram bastante esporte, então desde criança as pessoas já são acostumadas a praticar esportes, já tem uma rotina ligada com o esporte, então eu achei que de repente poderia ser interessante. Só que daí o pessoal da agência me orientou, falou que como a gente está num momento muito delicado de negação de visto, a migração está muito rigorosa agora, então pode ser que eles não vejam com bons olhos essa mudança. Então, que era para tentar pegar alguma coisa que já está no meu background mesmo, que eu já entendo, já domino, para conseguir seguir adiante com essa estratégia da renovação. Ou então, outra alternativa seria não renovar e ir embora para o Brasil. Só que daí eu teria que começar tudo do zero de novo. Mas quanto a isso não tem problema. Essa questão de recomeçar eu já fiz várias vezes, não seria para mim um grande problema. A grande questão é que eu fico meio inseguro, porque como o custo de vida no Brasil está muito caro, cada vez mais eu vejo que o salário não acompanha menos o poder de compra, então fico preocupado com essa questão de repente eu voltar e não conseguir me encaixar no mercado de trabalho, ou então pegar algum salário que seja muito inferior, ter que se matar de trabalhar para, sei lá, em troca de 2 salários mínimos no máximo, sabe? Então eu fico meio inseguro em relação a isso. Se não tiver alternativa, não tiver opção, eu vou abraçar a ideia e vou retornar. Vai ser bom ter o contato com a família, né? Porque eu sou de uma família que a gente sempre, desde quando eu era muito criança, a gente sempre gostou de se reunir para comemorar aniversário, é, várias festas em família, assim. Tudo na minha família praticamente é um evento. Então a gente gosta bastante de fazer festa. Então eu ficaria muito feliz em retornar e ter esse contato com a família de novo. Eu fico bastante dividido nessa questão entre ficar e voltar. E uma outra ideia que eu pensei de repente seria tentar ir para algum outro país onde eu pudesse trabalhar remotamente ou como graphic designer mesmo. E eu andei pesquisando alguns países da Europa,
percebi que Malta tem um mercado muito forte em iGaming. Então, outra ideia que eu tive foi essa questão de repente, tentar ir para algum país da Europa, onde a cultura de trabalhar remoto ou trabalhar mais no digital fosse possível. E pesquisando alguns países, eu identifiquei que Malta tem um mercado bom de trabalho, assim, que daria para conseguir alguma coisa, tanto na área de graphic design quanto de customer service, que é uma área que eu tenho bastante experiência também com atendimento ao cliente. E como a área do iGaming é muito forte lá em Malta, seria uma opção boa de conseguir entrar dentro desse mercado digital. E fora que ganhando em euros, também a moeda seria bem mais forte e seria bom assim para boa qualidade de vida, né? Porque o que me deixa mais confortável aqui é a questão da segurança, de ter qualidade de vida. Só que ao mesmo tempo eu fico assim cansado, esgotado, porque a gente acaba fazendo muito trabalho mais braçal, mais pesado. Eu fazendo todos esses trabalhos como kitchen hand, como dishwasher, então acaba exigindo bastante do corpo. E uma hora eu sei que se eu continuar desse ritmo, o corpo vai cobrar, a saúde vai cobrar de mim. Então, pensando em todas essas questões que eu fico bem criterioso, bem ansioso em relação ao que fazer. E um momento aqui na Austrália, eu percebo que, em relação ao ano passado, bastante gente já foi embora para o Brasil, muita gente voltou porque não aguentou ficar, muita gente teve o visto negado e acabou voltando, que o ano passado teve uma leva muito grande de vistos que foram negados, e o principal motivo que eles negaram foram porque eles achavam que o perfil da pessoa ou era muito overqualified, que, que o curso que ela estava escolhendo para fazer não ia acrescentar em nada na formação dela, e que seria uma espécie de downgrade, que seria como se ela estivesse indo um degrau abaixo na carreira dela. Então, muita gente teve visto negado por conta disso. E então, as pessoas agora elas têm que, quem quiser continuar aqui, tem que ter bastante em mente essa questão do, da progressão acadêmica. Você não pode simplesmente escolher um curso por escolher. Se seu objetivo é ficar aqui e até mesmo migrar, você tem que ter uma estratégia. Você não, infelizmente não dá para você escolher qualquer curso. Então, muitas pessoas estão indo mais para o caminho do child care, que seria para cuidar de crianças, é, escolas e creches, né, para crianças, aged care, que seria para cuidar de idosos, e o ramo da construção civil aqui está muito em alta. Todo dia surge uma obra em cada esquina, então está bem avançado assim essa questão da construção civil. Então muitas pessoas estão escolhendo carreiras para seguir dentro dessa área, como ser carpenter, ou cabinet maker, painter, e também outras profissões mais na área de trade, assim, que seria mecânico, eletricista, instalador de piso. A área de hospitality ainda é forte aqui. Muita gente ainda faz curso para ser chefe, para trabalhar na cozinha. Então é uma área que ainda tem bastante demanda. E tem também a área de TI, a área de IT, que eu estava querendo seguir antes, mas percebo que o mercado de trabalho aqui é muito fechado para quem é estudante. Então a gente fica meio limitado. Às vezes a gente tem um currículo muito bom, melhor do que até de muito australiano por aí,
e a gente não consegue entrar porque eles ficam com essa questão das limitações de a gente só poder trabalhar 20 horas por semana, eles não acabam não querendo contratar a gente, acabam optando por alguém que pode trabalhar full time. Então isso também dificulta entrar no mercado de trabalho e muitas vezes a gente fica inseguro de seguir nessa área. Uma outra questão também que pega muito aqui, que eu acho que deixa muito a desejar, é a questão da saúde. Percebo que os médicos aqui não são tão bons que nem no Brasil, que o médico, geralmente no Brasil, o médico ele gosta de ir a fundo até descobrir o que a pessoa tem. Aqui não, aqui eles geralmente você vai no GP, que é como se fosse um médico geral, clínico geral, e aí muitas vezes ele te receita o Panadol e te manda para casa. E eles não vão a fundo para ver o que você tem. Só se você tiver num estado mais grave, assim, precisar realmente, daí eles vão mais a fundo, mas no geral, assim, é muito difícil. E aí, essa questão eu fico meio receoso também, porque vai que um dia eu preciso de algum atendimento, de alguma coisa mais séria, assim, e aí não tem acesso. Então, são essas questões que ficam me deixando inseguro, assim, entre renovar para mais um tempo de visto, ou ir embora. Então, eu confesso que tem horas que eu penso em ficar e de repente do nada me vem a vontade de ir embora e aí depois decido ficar de novo e aí depois eu falo não, eu vou embora. Então, tô bastante dividido ainda, eu confesso, mas eu tenho pouquíssimo tempo para decidir, pelo menos até o final de junho eu tenho que bater o martelo do que eu vou fazer, porque inclusive próximo mês já vai aumentar também a taxa do visto. Atualmente, para você aplicar um visto de estudante, você tem que gastar US$ 1.600 e a partir do dia 1º de julho, dizem por aí que pode custar a partir de US$ 2.000 essa taxa do visto, só para aplicar. Então, olha como está caro. E sendo uma segunda renovação de visto, ainda tem a taxa de US$ 700 a mais. Então, significa que uma pessoa que está renovando pela segunda vez, hoje ela teria que pagar US$ 2.300 só para renovar. Então, após julho, ela pode chegar a pagar 2.700. Olha como é que tá caro para conseguir se manter aqui. Então, por isso que muita gente acaba indo embora também. Quando não é pela questão do visto negado, é pela questão de financeira mesmo, de não ter condição de bancar ou então de achar que não vale a pena mesmo. Cada um tem que analisar a sua própria jornada e ver os motivos pelo qual você quer ficar, por quais você iria embora. E pesar na balança e ver o que é melhor para você. Então é isso, gente. Esse foi o meu desabafo. Espero voltar aqui em breve com mais notícias sobre a minha decisão. E eu também quero, a partir de agora, começar a fazer mais uns vídeos mais informais mesmo, sem muita produção, até porque eu não estou com tanto tempo para isso, mas pelo menos só para deixar registrado, né, a minha rotina, as coisas que eu estou fazendo, os meus pensamentos, para que eu possa um dia voltar aqui e assistir e falar, nossa, nessa época eu estava pensando nisso, nossa, nessa época era assim. Então acho que vai ser bacana eu fazer esse registro. Também gostaria de convidar vocês para ir lá no Instagram, seguir meu perfil, que eu sou mais ativo lá nos stories, mas eu também agora estou pretendendo trazer alguns conteúdos pro feed, também pro Reels. E é isso, vamos mantendo esse contato aí. Até a próxima, gente.